Olá, pessoal, bom domingo para vocês, boa noite. Hoje estou aqui com o Ivan Kleber para a gente fazer aquele giro internacional para finalizar a semana e saber o que podemos esperar no Brasil. Ivan, muito obrigada por falar com a gente. Obrigado você, Camila, mais uma vez aqui presente. Obrigado pelo convite. E um abraço aí para a sua audiência que está assistindo, ou para aqueles que virão assistir depois o nosso programa aqui. E nesse giro internacional, o Brasil vai acabar sendo assunto, né? Dessa vez o Brasil entrou aí nesse carrossel internacional devido a todos os ataques ao ministro Ernesto Araújo. Então, bora para a pauta, que eu estou bem animado hoje. Ivan, eu queria, para a gente poder entrar no Brasil, eu gostaria que primeiro você falasse sobre o acordo entre Irã e China de uma cooperação de 25 anos, porque com certeza, quando a gente fala de China, acaba refletindo no Brasil. A matéria saiu na Reuters e fala o seguinte: Irã e China assinam um acordo de cooperação de 25 anos. Pode falar um pouquinho sobre esse acordo? Opa, com certeza, Camila. Então, o que acontece é, antes de chegar na China e no Irã propriamente dito, nós estamos passando por um momento que os mais novos talvez não se lembrem, mas o nome disso é Guerra Fria, tá? Resumindo, é isso que a gente está vivendo agora. Então, para a moçada que nasceu de 2000 para cá, talvez não estejam familiarizados com os nomes, com os termos. E o que acontece na Guerra Fria? Você tem blocos, você tem grupos de países, e a gente está em um momento, 2021 parece ser aquele momento em que as coisas estão se definindo. Quem vai ficar com quem? Quem está com quem? Então, como o Irã tem uma presença muito forte da Rússia, a Rússia é um aliado, não tanto quanto a Síria, mas é um aliado do Irã. Então, a Rússia acaba trazendo a China também para essa esfera de importância. Então, dentro daquele bloco ali, a gente já tem China, Rússia, o Irã não é nenhuma surpresa, Síria, Coreia do Norte, quem mais? Venezuela, Cuba. E o Irã passa por um momento, já há muitos anos, por uma crise financeira devido a vários embargos, mas o Irã procurou isso, né? Então, chegado o momento que a China faz o que ela tem feito de melhor ultimamente. Basicamente, o que está acontecendo, a China está comprando uma parte da soberania do Irã, e aí vem o território, vem a questão diplomática e tudo mais. A gente sabe que a China ela está construindo aí o que a gente pode chamar de cinturão de ferro, Belt Road, né? O cinturão de ferro não é a tradução correta, perdoe. Mas a China precisa desse caminho, que seria aí uma estrada de comércio e tudo mais, e o Irã, devido à sua posição geográfica, era importantíssimo. Mas além da posição geográfica, a posição política também, justamente por conta dessa aproximação com a Rússia. Agora, vejam como são as coisas, Camila. O Irã, ele perdeu o seu general Soleimani em janeiro de 2020, mais precisamente no dia 3 de janeiro de 2020, e que na época muita gente teve muita influência de youtuber aí, de joguinho, de computador, que disse que ia começar a Terceira Guerra Mundial. E depois da morte do general Soleimani, eu posso dizer para você, Camila, que o mundo ficou um lugar um pouco mais seguro. Porque o general Soleimani, ele era, além de general, ele era, digamos assim, quem comprava e vendia armas para o Irã, mantimentos, ele era a ponte com a Coreia do Norte. Então, ele era muito mais do que apenas um general. Ele respondia por muita coisa dentro do regime, né? Ele era um dos homens mais importantes. E depois que o CPF dele foi cancelado pelas tropas americanas, o Irã perdeu uma fonte de renda e uma fonte de comércio. E passou o ano inteiro de 2020 em uma situação muito complicada. Então, agora a China vem com esse acordo de 25 anos e a gente não sabe como é que vai estar o mundo daqui a 25 anos. Talvez seja um outro regime que esteja lá no Irã. Enfim, eles vão se arrepender amargamente, Camila. Qualquer um que faz acordo com a China se arrepende. Fazendo uma analogia, né? O Irã está muito preocupado no momento, com a hashtag do momento.
e eles não estão pensando a longo prazo. Essa é uma aliança muito perigosa para o Irã. Ele vai, sim, ter algum benefício no começo, agora, no início, né, principalmente um aporte financeiro, mas a longo prazo, a China ela age como um câncer, ela vai querer mais e vai entregar menos. É isso que vai acontecer. Então, tudo isso, o Irã, ele procurou essa situação, e a gente sabe que o Irã agora não estava contente com a administração Trump, e os primeiros meses da administração Biden têm sido muito confusos na geopolítica. Então, isso proporciona um acordo como esse, o Irã caindo no colo da China, não que fosse acontecer o contrário, do Irã se aproximar aos Estados Unidos, mas qualquer independência que o Irã tinha, a partir desse sábado, quando eles assinaram esse acordo, o Irã tornou-se um país menos independente. A gente precisa monitorar agora que toda a ação do Irã, ela antes passava pela aprovação do Vladimir Putin, agora vai ter que passar pela aprovação do Partido Comunista Chinês também, Camila. Que maravilha, que jogada sensacional, hein, Ivan? Parabéns aos envolvidos. Ivan, mas isso que está acontecendo reflete um pouquinho aqui no Brasil por conta de alguns acordos estranhos, algumas conversas questionáveis, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, conversando com a China, prometendo aí uma aproximação. Nós também tivemos a bancada da China, a Frente Parlamentar China-Brasil, que foi ressuscitada agora em 2019, e eles estão atuando muito em nome da China, e temos a pressão contra o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que é a última barreira para a ascensão da China no Brasil. Como é que fica esse desenho todo? Então, a gente pode tranquilamente fazer uma conexão com esse acordo da China e do Irã, porque é aquilo que eu comentei antes, as peças precisam se encaixar. Então, a gente tem um bloco formado por Reino Unido, Austrália, Coreia do Sul, Japão, Nova Zelândia ainda está em cima do muro, e Índia provavelmente fará parte desse bloco, entre outros, Canadá, entre outros países. Os Estados Unidos, na figura do Joe Biden, eles ainda não decidiram, eles ainda estão em uma fase inicial que ou tenta fazer as pazes com a China ou embarca nesse bloco, e as coisas estão muito conturbadas. O continente africano, a gente sabe que boa parte dele hoje já está sob influência da China, e quando não é da China, é da Rússia, que é a mesma coisa. E então a gente tem esse outro bloco, com China, Rússia, Coreia do Norte, que eu citei antes. O continente que você mora, Camila, América do Sul, as coisas precisam ser definidas. Então, por exemplo, Venezuela e Argentina já foi. A gente sabe, comentamos aqui até em outros canais, da forte presença chinesa no continente. Agora, na geopolítica, para você falar em domínio da América do Sul, não basta você ter Argentina, Venezuela, Chile, Bolívia. Esse domínio passa pelo controle do Brasil. Então, a China sabe que, por dois motivos, o Brasil é muito importante. Primeiro, para você colocar aí de vez o seu controle sobre o continente da América do Sul. E segundo, que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Então, é muito importante para a China manter o Brasil sob controle. E o termo é esse mesmo, sob controle. Negociando com agronegócio, muitas vezes decidindo o preço dos insumos, enfim, das commodities. Do outro lado, o agronegócio aparentemente está contente com essa situação, mas existe um empecilho aí no meio do caminho para o controle total. E o nome desse empecilho chama-se ministro Ernesto Araújo. Então, a China entendeu que, obviamente, já em janeiro de 2019, eles não teriam como negociar isso direto com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro foi eleito com uma pauta conservadora que vai totalmente contra aquilo que o Partido Comunista Chinês tem como visão de mundo. Então, tão logo o presidente Bolsonaro assume o poder, a China busca parcerias com governadores, com deputados, com senadores, até com vereadores, em alguns casos.
Eu acho que o caso mais emblemático é o do estado de São Paulo, e seu estado, Camila, onde a gente vê o governo João Dória muito alinhado com o Partido Comunista Chinês, não é? Então, muitas ações desses governadores vão na tentativa de minar, vão na tentativa de atrapalhar o governo federal, não é? E, quem sabe, derrubar esse governo. Agora, o Partido Comunista Chinês entendeu que, para derrubar o presidente Bolsonaro, eles precisam. Não vai ser tão fácil. Então, eles estão tentando sabotar o governo e tentando tirar pessoas próximas ao governo que são importantes nesse contexto. O Felipe Martins é uma delas e o Ernesto Araújo, principalmente. Então, todo esse ataque coordenado contra o ministro tem uma espécie de centro de comando, que é a Embaixada da China no Brasil, né, Camila? E, por outro lado, o que acontece? A China encontrou um terreno fértil no centrão brasileiro, né, da política brasileira, que hoje é quem realmente coordena, que executa esses ataques. Antes era o Rodrigo Maia, né? Mudam-se ali os personagens, os nomes, mas a tática é a mesma. Então, no centrão, que a gente precisa ressaltar isso, somados aí candidatos como Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin, João Amoedo, não sei se dá para colocar Marina Silva no centrão também, mas pega a Marina Silva de gorjeta aí. Não chegou a 10% nos votos nas urnas. A população brasileira mandou um recado muito claro para o centrão, não é? Olha, essa política de vocês aí a gente não quer. Aí alguém pode perguntar, mas como que eles têm tanta representação dentro do Congresso? Isso aí é um erro do sistema político brasileiro que permite que um candidato como o Rodrigo Maia, com menos de 100 mil votos, vença, não é vencer a eleição, mas que consiga uma cadeira, e de repente um candidato com mais votos não assume a cadeira. Isso aí é um monstrengo brasileiro que a gente vai ter que resolver no futuro, Camila. Porque nas urnas o eleitor foi bem claro, a pauta do Centrão não passou de 10%, e olha que eu coloquei vários candidatos aí. Então, a China encontra no Congresso brasileiro um aliado de um momento na tentativa de subornar, de atrapalhar o governo Bolsonaro. Só que até o momento ele resistiu fortemente e enquanto estamos aqui comentando nesse domingo, fazendo essa análise, o ministro Ernesto Araújo ainda é o ministro. E eu acredito que isso vai continuar, Camila. O presidente não vai ceder tão fácil. Ivan, você falou do ministro e eu compreendo 100% por que querem derrubar o ministro. Inclusive, a mídia já até criou narrativa. Por causa de vacina nada, o ministro tem nada a ver com isso. Mas eu não entendo por que tirar o G. Martins, já que ele é assessor especial. Ele não é um ministro. Por que direcionar essa raiva para cima do G. Martins? Bom, Camila, aí a gente vai na questão ideológica, que são aqueles 58 milhões de votos que o presidente Bolsonaro recebeu. Eu posso comentar tranquilamente que a eleição de 2018 foi a eleição mais ideológica, onde o brasileiro realmente, pelo menos para presidente, em alguns casos para governador, deu um voto ideológico. E o Felipe Martins representa justamente esse voto. Eu não estou dizendo aqui que o Felipe Martins tem um capital político tão grande, não é isso. Mas ele representa, ele traz essa ideia, essa ideologia para dentro do Planalto, não é? Então, é por isso o ataque ao Felipe Martins. E aí você encontra também partidos como de esquerda, como o PSOL, que entenderam que realmente a força do presidente Bolsonaro está nesse apoio ideológico das ruas. Então, é preciso tirar as pessoas que estão próximas ao presidente para diminuir esse apoio. Basicamente, é disso que se trata. Agora, é uma loucura, né, Camila? Porque, assim, o fato de alguém arrumar um paletó, você encontrar ali um gesto supremacista, isso aí já é muito mais grave do que a tentativa de tirar alguém próximo ao presidente. Isso acontece em tudo que é país e é do jogo.
mas existem certas regras, existe uma certa moral. Aqui a gente extrapolou qualquer nível de racionalidade possível. Então, eu até brinco que o PSOL, a turma do PSOL, eles são acostumados a andar com o cabelo descabelado, cabelo azul, maltrapilho, né? Então, o fato de alguém estar com um paletó, arrumando ali para estar bem vestido num evento que exigia isso, já é uma ofensa. Então, no caso aí, além da questão política, tem a questão estética, talvez. Mas brincadeiras à parte, Camila, eu acho que é isso. É mais do que um ataque ao Felipe Martins, é um ataque àqueles 58 milhões de votos que o presidente Bolsonaro recebeu em cima da sua plataforma eleitoral, Camila. Eu vejo também como uma tentativa de dizer que os apoiadores do presidente são nazistas, porque aquela lapela que ele estava arrumando era para deixar esticadinha. E até onde me consta, o símbolo da supremacia é virado para baixo, né? Não de lado, arrumando a sua roupa. Inclusive, no ápice do Black Lives Matter nos Estados Unidos, teve um cara, né, latino-americano, inclusive, que depois de 14, 16 horas de trabalho, estava dirigindo para sua casa no caminhão da empresa e ele esticou o pulso para fora da janela do carro e, sabe, tipo, para aliviar a pressão no pulso, porque ele mexe com encanamento. E quem tem tendinite como eu, quando a gente faz esse movimento aqui, ó, alivia tudo aqui, ó. E ele fez exatamente isso para fora da janela. Um cara fotografou, postou no Twitter, marcou a empresa. O cara foi cancelado. Era o primeiro emprego bom do cara, que ele podia sustentar a neta, a filha, a esposa e os outros 2 filhos. E aí o cara acabou perdendo o emprego, fizeram um rebuliço na vida dele. E depois o cara que fez a foto falou, ah, não, eu tirei, postei, nem sei quem ele é, não sabia que ia dar essa repercussão. Então, acho que está meio claro que o gesto do Felipe tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com preciso estar arrumado. Algumas pessoas realmente se importam com isso. Ivan, aqui no meu canal, nós tivemos não digo uma celeuma, mas alguns falaram para mim, olha, Angela Merkel não pediu desculpa para o povo. Outros disseram, Camila, vê o canal do Caio, porque ela pediu sim. Afinal, pediu ou não pediu? Pediu com todas as letras. Entschuldigung, em alemão, significa desculpas. Ela veio a público e sim, pediu desculpas. E que esse lockdown de Páscoa, principalmente, a questão girou em torno da Páscoa, né, Camila? Não colou com a população. A gente trouxe semana passada aqui os protestos, né, Camila? Na Alemanha, as pessoas justamente estavam nas ruas protestando contra essas medidas autoritárias. A grande pergunta que está nas ruas da Alemanha é a seguinte, Camila: terceiro lockdown, quarto, em algumas regiões. Gente, se os outros 2 não funcionaram, por que um terceiro? Muda a estratégia, vira o disco. Mas não dá mais para deixar o país fechado. Então, foi sim um pedido de desculpas, Camila. Agora, eu queria trazer aqui uma movimentação de bastidor que aconteceu muito forte, até você tem aí o link da notícia, né? Essa notícia aí do Die Welt, Welt em alemão é mundo. Estou ensinando uma palavra em alemão para a tua audiência. Porque o que acontece? Esse plano, ele estava sendo já... o governo alemão lançou vários balões de ensaio na mídia, enfim, que eles teriam um lockdown muito severo, principalmente nos 5 dias de Páscoa, que vai de quinta a terça. Lembrando que na Alemanha, assim como na Itália e em Portugal, na segunda-feira, depois da Páscoa, é feriado. Eles chamam de Pasquinha, em italiano é Pasquetta. Então, seria feriado também na segunda-feira. E justamente nesses 5 dias, o lockdown ia durar 30, mas nesses 5, assim, era realmente toque de recolher, ficar em casa, você vai preso, seria algo bem restritivo. E as entidades religiosas, elas
finalmente resolveram protestar contra isso. Então, olha só o paradoxo que a Angela Merkel criou. Esse plano, então, no fim de semana ganhou força, as pessoas saíram às ruas, olha como a pressão popular dá resultado. Quem diz que não dá, dá sim. E a gente tem aí, né, até vou ler aqui para ficar mais fácil, o presidente da Conferência Episcopal Alemã, o Georg Betzinger, e o presidente do Conselho da Igreja Evangélica, o Heinrich Bedford, eles em conjunto responderam a Angela Merkel. Olha, juntos, quem diria, na Alemanha, católicos e protestantes unidos em uma pauta. Eles mandaram de volta a orientação e falaram, a gente não vai fechar as igrejas. Nós já perdemos a Páscoa passada, de 2020, o Natal foi com uma série de restrições, chega, nós vamos abrir a Páscoa no domingo e vai ter missa de Páscoa sim. É óbvio que eles falaram que com alguns distanciamento social e tudo mais, respeitando algumas regras, mas que a igreja não ficaria fechada. Há quem diga nos bastidores da política alemã, Camila, de que essa movimentação das igrejas e somado com o povo na rua levou ao pedido de desculpa da Angela. É muito simbólico. Quem conhece um pouco da história da Alemanha, principalmente da Revolução Protestante e tudo mais, sabe o quão difícil é você colocar católicos e protestantes na mesa juntos na Alemanha, né? E a Angela Merkel conseguiu nessa proeza. Então, toda essa movimentação, povo na rua, igrejas, e boa parte também, Federação de Comércio e tudo mais, pressionando a Angela Merkel, ela teve que vir a público pedir desculpas e admitir que o lockdown não ia colar. E a gente tem comentado isso há várias semanas, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas a gente precisa bater nessa tecla. A campanha de vacinação na Alemanha está sendo um desastre, desde janeiro. Então, eu vejo, quando eu acompanho a mídia nacional, Camila, que ataques muito fortes ao presidente Bolsonaro nessa questão de vacinação, mas em proporção, o Brasil está vacinando muito mais do que a Alemanha. Mais mesmo. A Alemanha é um dos piores países na Europa nesse quesito. Tanto é que, depois da Angela Merkel vir a público pedir desculpa, o Emmanuel Macron, da França, teve que fazer algo parecido e admitir um meia-culpa. Ele não quis fazer o serviço inteiro, então ele colocou só meia-culpa. E a justificativa foi de que eles não acreditavam que em um ano as empresas farmacêuticas poderiam entregar uma vacina eficiente. Eu não vou entrar no mérito, porque eu não entendo do assunto de vacina. Mas, de fato, com um ano, se ela já estava pronta antes, Camila, a gente não sabe também, né? Mas, enfim, tem essa possibilidade. Agora, ainda na primeira semana de dezembro, o Reino Unido começou a vacinar e a Europa ficou para trás. Então, todo esse turbilhão de erros cometidos na Alemanha culminaram com pessoas na rua, católicos e protestantes juntos, e tantos outros exemplos que eu poderia trazer aqui, culminaram com esse pedido de desculpas da Angela Merkel. E mais, Camila, em setembro a gente tem eleição na Alemanha, a coisa não está muito boa para o partido da Angela, vai ser difícil ela colocar o sucessor dela ali, e pasme, só que, assim, não tem motivo para comemorar. Quem está indo muito bem nas pesquisas, e eu sei que as pessoas têm uma certa desconfiança de pesquisa, eu também tenho, mas pelo que a gente acompanha, o Partido Verde vem muito forte para essas eleições. Agora, você imagina o Partido Verde administrando a Alemanha, vai ser, assim, vai ser a revolução, daí sai a pandemia, entra a pauta da ecologia, mas isso a gente deixa para outro dia, né, Camila? E a pauta da ecologia, ela é bem draconiana, né, tem bem os moldes nazistas ali, os ecochatos. Sabemos da importância do meio ambiente. Não estamos questionando, né, Ivan? A importância do meio ambiente, principalmente da preservação do meio ambiente. Mas esses ecochatos são realmente chatos, né? Eles são intransigentes, eles são extremistas. Ivan, a tal da fronteira dos Estados Unidos. O Trump disse que vai visitar a fronteira, mas espera que o Biden erre por conta própria, né? Segundo o assessor de Donald Trump.
O que está acontecendo na fronteira, já que Biden era tão fofinho e tão bonitinho que ia deixar todo mundo entrar, we are the world, you are the people, ia deixar todo mundo entrar, um mundo sem fronteiras. O que está acontecendo? Está acontecendo um caos, né, Camila? Desde que ele assumiu, o fluxo migratório da América Central em direção aos Estados Unidos aumentou muito. Nessa semana, o Biden nomeou a Kamala Harris para a sua vice para resolver essa questão, e até esse domingo à noite nenhuma ação foi tomada. O Donald Trump, ele administrou muito bem essa questão, tanto que a mídia tentou bater em cima, a gente vai lembrar 2 anos atrás, com imagens de criança separada da família e tudo mais. Alguns dados já mostram que não foi nem 1/3 do que está acontecendo agora, só para a gente ter uma noção. E então, o Donald Trump, que está lá na Flórida, ele está perto dessa fronteira, com 1 hora, 1 hora e meia de avião, ele está na fronteira lá onde tem essa crise toda. Ele joga politicamente, ele diz, olha, eu vou visitar a fronteira e ver o que está acontecendo, porque eu não entreguei assim. E o Trump está certo, quer queira, quer não, só o fato de ele aparecer lá é uma defesa do legado dele. Camila, o Joe Biden deu uma entrevista coletiva na quinta-feira, melancólica, e onde nenhuma pergunta foi feita sobre a pandemia, em 1 hora de entrevista, dando bem a entender que foi algo combinado, mas alguns jornalistas partiram para cima dele na questão justamente dessa crise migratória. E uma coisa chamou a atenção, que me preocupou muito, Camila, muito mesmo, e eu não sei se a gente vai conseguir abordar esse assunto aqui, mas o Joe Biden, ele disse que tem mães que estão mandando as crianças para a fronteira sozinhas. E uma jornalista confirmou, ela falou, olha, hoje, antes de vir para a entrevista, eu peguei o avião, mas eu conversei com uma criança de 9 anos de idade, que a mãe está na Honduras, e ela disse, vai, meu filho, porque o Joe Biden vai deixar você entrar. E nesse momento, o Joe Biden, ele já está, enfim, a gente sabe que ele tem uma certa dificuldade em responder perguntas, mas ele ficou um pouco mais nervoso, e ele disse, olha, eu realmente não quero mandar essas crianças de volta, e eu não tenho intenção de deportar crianças e tudo mais, dando a entender que talvez essas crianças entrem em solo americano. Mas aí eu vou te perguntar, Camila, uma criança de 9 anos, uma vez em solo americano, vai para onde? O que vai ser feito dessa criança? Quem cria essas crianças? Quem vai criar? É isso. Vai mandar convite para os pais? Tipo, ó, seu filho está aqui, eu acho bom você vir para os Estados Unidos cuidar dele. Tá meio estranha essa história, hein, Ivan? Não, essa opção está fora de... Essa opção que você falou, ela está fora de cogitação. O que me preocupa, eu acho que você pegou a minha preocupação, é um assunto que, infelizmente, a gente não vai poder tratar aqui. Mas ainda só para o pessoal entender, Epstein, pronto. Perfeito. Esse cara. Perfeito. A gente está sintonizado. É lá que eu queria chegar, Camila. A minha preocupação é essa. Por que estou tentando escolher a palavra, mas por que essa, entre muitas aspas, pessoal, vontade do Joe Biden em deixar essas crianças entrarem em solo americano sem pai, sem tio, sem ninguém? É uma pergunta que a gente precisa fazer e é uma pergunta que nos Estados Unidos já estão se fazendo. Então, toda essa crise, Camila, às vezes eu tenho a sensação que ela foi criada propositalmente visando um outro assunto bem mais pesado e complexo. Eu rogo a Deus que eu esteja errado, viu, Camila? Eu quero muito voltar aqui domingo que vem e dizer, olha, errei feio, joguem fora aquilo que eu falei. A gente sabe que não tá, né? Teve aquelas crianças que foram achadas naquela casa pela polícia local. Que Sim, a coisa de 30 dias atrás, no Tennessee, 150 crianças, isso a gente pode falar. A gente não sabe para onde veio, para onde vai essas crianças. O sistema infantil, né, o Conselho Tutelar Americano, que é do cuidado da criança e não sei o que lá, é privado, ele está colapsado. Né? A gente vê muitas notícias sobre isso, que está colapsado, que os conselheiros não têm condição de olhar todas as crianças minuciosamente.
e quer botar criança de outros países para dentro, sem supervisão, sem família, sem estrutura, para quê, Ivan? Pois é, Camila, e, enfim, há pouco tempo atrás seria a teoria da conspiração, né? Mas hoje são fatos, é como você comentou, é um assunto que eu não me aprofundei muito, mas a gente teve 150 crianças encontradas no Tennessee, em um esforço da polícia estadual, porque a polícia federal não estava entregando, digamos, o resultado, então a polícia estadual do Tennessee meio que assumiu a questão, e graças a Deus essas 150 crianças agora foram entregues aos pais, eram crianças que tinham o título de desaparecidas, né? Então, desde essa entrevista coletiva do Trump, do Joe Biden, muita gente ficou com a pulga atrás da orelha. Como assim deixar crianças até, acho que a idade é 16, de 9 a 16 anos, entrarem em solo americano desacompanhadas? E mais, Camila, a hipocrisia ela não tem fim, porque quem estimulou durante a campanha foi o Joe Biden. Não, vamos abrir, venham, né? Toda a América, que nem você falou, para todos, blá, blá, blá. E agora ele fez um apelo até nessa entrevista, dizendo, não vem. Mas você imagina o Trump em uma entrevista coletiva dizendo para os latinos, não venham para a América. Você imagina o estardalhaço que ia ser. Camila, eu aprendi no Brasil, tem um nome para isso que o Joe Biden fez, se chama estelionato eleitoral. Basicamente, é isso que está acontecendo. E essa visita do Trump seria simbólica também, Camila, porque o Joe Biden, ele se recusou a visitar a fronteira, e mais, os jornalistas, aquelas imagens que a gente conseguiu são, assim, apenas uma parte. Teve uma jornalista que perguntou para o Biden, quando que eu vou ter acesso a todos os acampamentos onde estão essas crianças? O Joe Biden não soube responder, ele só disse em breve, e ela retrucou, em breve quando? Ele falou em breve, ou seja, tem muito mais imagens, enfim, campos, dá para chamar campos de concentração de criança na fronteira que a gente não está recebendo as imagens. Então, a gente tem essa situação, e o Biden não quis ir visitar a fronteira, e ele nessa coletiva disse, olha, se eu ir lá eu vou criar mais um problema, porque daí a mídia vai junto, tem o pessoal de segurança e tal. No fim do dia, Camila, ele não quer que a mídia, que mais imagens como as que vazaram essa semana, repercutam no Ocidente. O que ele está escondendo? Um pouco isso que o Trump está indo fazer lá também. Então, eu não me surpreenderia se domingo que vem aqui a gente estaria de novo falando dessa pauta com mais novidades. E novidades macabras, né? Isso que incomoda a gente. São as novidades macabras, né? Obscuras que vai vir por trás de tudo isso. Ivan, a Fox News está sendo processada pela Dominion por uma tal de difamação em um valor de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, não é reais, é dólares, que pode definir as novas barreiras para as emissoras. O que está acontecendo? Então, Camila, a Dominion, ela é do grupo Smartmatic. Acho que quem é no Brasil conhece mais por Smartmatic do que por Dominion. É a empresa venezuelana. É isso. Então, essa empresa, Camila, ela foi contratada em vários estados, naqueles estados que deram problema na noite da eleição, diga-se de passar. Olha que coincidência, né? E eles venderam máquinas que as pessoas, então, separavam os votos do Trump e do Biden, que nem maquininha de contar dinheiro. Então, você colocava ali 100 cédulas, contava 100 votos e ia para um... Bom, a gente teve, entre novembro e janeiro, várias denúncias, enfim, esse assunto já foi falado e até pode prejudicar o seu canal. Agora, o que acontece? Em um determinado momento, depois de uma semana, 2 da eleição, alguns âncoras da Fox News falaram, peraí, realmente, o Trump não é que ele não soube perder, tem alguma coisa de estranho. E eles começaram a noticiar. O que a mídia tem que fazer, né, Camila, se não é dar notícia? Então, eles começaram a fazer análise em cima das denúncias e tudo mais, e isso foi para a televisão.
Em alguns editoriais da Fox News, eles realmente colocaram a Dominion aí contra a parede. Pois bem, o que a Dominion está fazendo agora? Olha, a gente está processando vocês por difamação. Alguns países cancelaram o contrato com a gente por causa que vocês fizeram essa difamação, etc. Então, a gente agora quer um ressarcimento financeiro da Fox News por isso. Agora, por um lado, a senhora Fox News também procurou um pouco essa situação. Camila, foi um dos momentos mais frustrantes, assim, eu trabalhei desde fevereiro fazendo a cobertura lá no PH Vox, e eu e o Paulo, a gente sentou na frente do estado do Arizona uma semana antes, pegamos condado por condado, sabíamos que seria uma eleição disputada no estado do Arizona, e com 3 minutos... após 3 minutos encerrarem a votação no estado do Arizona, a Fox News deu o estado para o Joe Biden, como se o Joe Biden já tivesse vencido. A diferença foi tão grande que já dá para a gente dar a eleição para o Joe Biden. E eu fiquei atônito, falei, Paulo, mas não pode que a gente... Errar faz parte, mas a gente não pode ter errado tanto. Na nossa previsão, nenhum dos dois candidatos venceria com mais de 35, 40 mil votos, no universo de milhões de votos. Tinha alguma coisa errada. Lógico, a gente descobriu nos dias seguintes que estava acontecendo de tudo ali no Arizona, e pelos números oficiais, vamos pegar assim, o Biden venceu com apenas 13 mil votos, num universo de 4, 5 milhões de votos. É nada. Um vereador em São Paulo não se elege com 13 mil votos. Então, eles não poderiam ter dado ali, naquele momento, a decisão, dizer, não olhem mais para o Arizona, porque lá já está decidido. Vamos focar, porque é isso que a Fox News fez. Tentou tirar o foco do estado do Arizona. Então, a Fox News, ela também colaborou para que isso tivesse acontecendo. Eu acho que a Fox, ela não tem direito, ela não vai ter que pagar nenhuma indenização para a Smartmatic, mas isso mostra como essa gente age, Camila. Eles fizeram o que fizeram e ainda estão processando quem tentou denunciar. Bom, não vamos muito longe. Canais no YouTube sofreram consequências só pelo fato de dizer, peraí, vamos de fato ver o que aconteceu nesse pleito eleitoral, que até o nome não dá para falar. Então, a Fox, ela tratou um bichinho pequeno ali que cresceu e está mordendo ela. Eu acho que no fim do dia ela não vai ter que pagar, mas, por outro lado, só o fato da Smartmatic estar processando alguém que levantou um questionamento, vamos auditar, já que é tão seguro assim, por que não uma auditoria independente, né, que isso não aconteceu? No único condado que foi permitido na Geórgia, eles encontraram uma discrepância de 57% dos votos, mas foi a única permitida. Então, é um absurdo isso, e que no Brasil as autoridades fiquem atentas para 2022, né, Camila? Sim, a gente fala muito disso aqui no Brasil, gente, vamos tentar o voto. O pessoal não quer que fale voto impresso, quer que fale voto auditável. Vamos tentar o voto auditável, vamos correr atrás, porque a gente teve os Estados Unidos, cara, o Trump foi derrubado na maior potência mundial, que representa a democracia, né? Um exemplo de democracia, o sonho americano. O que você acha que essa empresa venezuelana não vai fazer no Brasil? A gente teve o exemplo das eleições municipais, prefeitura e vereador. Prefeitura, quem que votou em Bolos e Covas, aqui em São Paulo? Entendeu? E olha só, os dois no segundo turno. Que teoria das tesouras incrível. Camila, se você me permite, um modus operandi muito parecido em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e nos Estados Unidos. Conta-se até um determinado momento e não tem mais atualização. E o Trump gritando no Twitter, parem a contagem, já não tem mais o que contar, acabou. E a mesma coisa ficou em São Paulo. Eu me lembro que a porcentagem com 1% e com 60%, 50%, era incrível, né? Todos os bairros em São Paulo todo mundo performou igual. Na cidade que em São Paulo, que é um país. Então, o modus operandi é o mesmo, né? Eles aprenderam direitinho, inclusive Barroso estava aí nos Estados Unidos
observando as eleições americanas, né? É uma grande escola. Ivan, o que podemos esperar aqui no Brasil essa semana que está começando? Ah, Camila, que perguntinha, hein? Eu acho que a gente vai continuar aí com ataques ao ministro Ernesto, algum outro aliado do presidente Bolsonaro, mas eu tenho a sensação que a fase crítica dessa crise em particular, ela passou. É uma semana curta no Brasil, né? Sexta-feira é feriado, apesar que com esse negócio de lockdown, que dia que não é feriado no Brasil. Mas eu acredito que é uma semana de transição e eu não espero nenhum grande movimento político. Talvez eu vire meme aqui, mas enfim, pelo fato justamente de ser uma semana um pouco mais curta, mas a partir da Páscoa vai ser, aí acho que a gente vai ter chumbo grosso vindo pela frente. É o que eu espero. E, enfim, semana que vem é Páscoa, né, pessoal? A gente vai ver aí, não sei a sua paróquia, se vai abrir, não abrir. A gente sabe o quão importante é a Páscoa para os cristãos. A gente vai ter mais esse embate aí, governadores, fecha, não fecha. Eu acho que vai ficar mais nesse sentido. Eu não vejo mais como que a mídia possa usar a cartada vacinação contra o presidente, quando o Brasil é um dos países que mais vacina no mundo. Tem que ser muita cara de pau para tentar usar isso como munição contra o presidente, né? Mas essa crise do ministro não terminou, eu acho que só o momento mais complicado passou, mas logo, logo eles vão mirar o canhão de novo lá para o Itamaraty. Tomara que o ministro e o presidente tenham uma resposta à altura e que as coisas permaneçam como estão. Eu digo, com o ministro no Itamaraty. É mesmo porque, Ivan, se eles derrubarem o Ernesto, eles vão para cima do Ricardo Salles, que é o próximo. Mas eu li alguma coisa no sábado referente aí. Já. Então, Camila, provavelmente vai ser pauta da semana que vem. Acho que eu comentei com você em algum lugar, mas agências aqui de notícias já estão atacando o presidente e os militares pela questão dos incêndios. Eles vão trazer de novo a questão da Amazônia, de consequência, preparando o terreno para ataques contra o ministro Ricardo Salles. E essa você cantou bem a bola, Camila. Meus parabéns. Ivan, onde a gente pode seguir? Porque tem o PH Vox, tem o canal do Seu Sepúlveda, que você também participa, como participou no sábado. Fala pra gente da sua agenda, porque o pessoal fica, mas onde que eu vou seguir o Ivan? Onde o Ivan está ao vivo? Onde você está? Eu estou, quando eu não estou ao vivo, eu estou no chat, pelo menos, mas eu recomendo, que é o PH Vox, de segunda a sexta-feira, às 4:30 da tarde. Então tem programa de entrevista, programa de geopolítica, a gente tem na quarta-feira um programa que trata só de política americana. Então, na quinta-feira, o meu colega e amigo Paulo Henrique faz um programa sobre o Brasil Império, realmente um programa sobre história. No sábado de manhã, sempre lá no PH Vox, é bem fácil de achar, pessoal. A gente está lá com a análise da semana, e no Twitter, se você quiser notícias internacionais, é só pôr aí o @LordIvan22. 95% das minhas postagens são sobre notícias internacionais que não chegam no Brasil através da velha mídia. Então, para isso serve correspondentes como eu, para levar notícias que não saem na mídia. São basicamente esses os canais que as pessoas me encontram, Camila. Mas no Instagram também, né? No Instagram eu tenho, mas eu não posto tanta notícia, mas você pode me seguir. Estou começando a postar alguma coisa lá também. No Instagram, Ivan Kleber, Ivan com K, Fonseca, você me acha lá. O link, pessoal, está aqui na caixa de informações. Sigam o Ivan no Instagram, porque assim que ele bater 10 mil, ele consegue o arrasta para cima que a gente usa nos stories. E aí fica bem mais fácil para ele, para mim, para todo mundo, quando posta nos stories, você só arrasta e vai direto para a notícia. Então, vamos apoiar o Ivan e vamos segui-lo pelo Instagram também. Mas está tudo aqui na caixa de informações, nem precisam ficar procurando, é só clicar que já vai direto. Ivan, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado a você, Camila. Mais uma vez, um grande abraço aí para a sua audiência.
E vamos que vamos. Essa semana, enfim, eu acho que a gente vai ter bastante notícia de países aí entrando e saindo de lockdown, enfim. Mas um bom final de domingo a todos, um grande abraço e mais uma vez obrigado pelo convite. Eu espero que essa semana que se inicie, que antecede a ressurreição de Cristo, sirva para nós como uma reflexão, né? Que nós consigamos mudar alguns pontos negativos na gente, ter mais compaixão pelo próximo, enfim, ter a ressurreição de Cristo como uma nova esperança, como um novo nascimento na vida de todos nós. Não esperem domingo para isso. Vamos usar essa semana aí para uma renovação de simpatia, de altruísmo, de compaixão e, claro, de força, porque nós estamos precisando aqui no Brasil. Ivan, força, coragem, determinação para que não nos derrubem, não derrubem o nosso presidente. Então é isso, pessoal. Encontro vocês aqui amanhã às 6:30 da manhã. Fiquem todos com Deus e até mais.